Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério. Um grande abraço aí pro pessoal do sexto ano. Então, galera, é o seguinte, eu preparei esse slide aí pra gente tentar finalizar o quarto capítulo, que é o Egito Antigo. Conteúdo de história de vocês, que começa lá na página 78 do livro didático de vocês, beleza? Então, semana passada nós vimos o primeiro slide sobre o Egito, tá? O Egito Antigo. E esse aí é a parte 2. Gostaria que vocês acompanhassem lá comigo, para a gente situar questões da religião, do cotidiano, sociedade egípcia, entre outros pontos, beleza? Então vamos lá, galera. Olha só, na página... Só um segundo. Lá depois do capítulo, no início do capítulo, cita que a sociedade egípcia, a importante figura era o faraó, beleza? Todo mundo já entendeu essa situação aí. Então, aqui, nesse segundo slide, eu trouxe para vocês um tópico do livro didático de vocês que fala da relação das mulheres no topo da pirâmide social, ou seja, as mulheres poderosas. O que foi isso aí, pessoal? É o seguinte, quando um faraó morria, ele teria que ser substituído pelo filho, homem, tá? Só que muitas das vezes, por algum motivo, ou essa criança falecia, ou não, ou o faraó que presente naquela época, na sociedade egípcia, morria e não deixava herdeiros. E essa posição da mulher não era normal, era uma peculiaridade, ou seja, ela assumia o trono por não poder deixar o trono sem ninguém, ou seja, o faraó era um rei no Egito, tudo bem? Então olha só, Sebernéferum, ao final da dinastia 12, assumiu a responsabilidade de se tornar a primeira mulher a assumir todos os poderes de um faraó. Seu reinado teve, entre outros, como uma importante característica a expansão das atividades comerciais. Então é o seguinte, o faraó faleceu, tá? E assumiu essa mulher, tá? Nebernéfero. E ela durante vários anos assumiu o topo da pirâmide social, ou seja, ela assumiu o mais alto posto da sociedade egípcia, tá? Professor, só foi ela que assumiu esse posto? Não, há relatos que tiveram mais duas. Olha só comigo, a Nefertiti foi a principal esposa de Amenófis IV, ou seja, ela, depois da morte de Amenófis IV, assumiu também o trono do Egito, tá? E por último, para finalizar, as mulheres que assumiram o cargo de faraó, Cleópatra VII foi a última mulher a assumir o cargo de faraó, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que o faraó, na maioria das vezes, deixava a sua coroa, o seu trono, por filho mais velho, do sexo masculino, tá? E se algum problema acontecesse, não tivesse deixado um filho homem, ou se somente uma filha mulher de menor idade, assumia a esposa. A gente entende lá no capítulo que o faraó poderia ter várias esposas, mas tinha uma esposa que se destacava, tá? Então essa esposa, nesse destaque social, que assumia o trono do Egito, tudo bem? Bora pro terceiro. Divisão social do Egito, beleza? Então aí o primeiro tópico fala sociedade hierarquizada. Professor, o que seria essa sociedade hierarquizada? Galera, é o seguinte, uma sociedade hierarquizada é aquela que é dividida em classes sociais muito rígidas. Você, por exemplo, você está no topo da pirâmide social, você tem uma hierarquia. A gente vai ver lá no outro slide que a sociedade, eu botei uma imagem de uma pirâmide, como se fosse o topo, ou seja, uma sociedade rígida. Quem estava acima jamais desceria um cargo inferior, e o inferior jamais subiria se não tivesse uma exceção, tá? Então, olha só, acima de todas as pessoas estava o faraó, abaixo estava a família real, altos funcionários, sacerdotes e a nobreza, ou seja, o faraó estava no topo, tá legal? E olha só, já abaixo já estava a família real, altos funcionários, os sacerdotes e a nobreza. Aí no terceiro ponto fala assim, a nobreza era hereditária, eu vou explicar o que seria isso. Abaixo estavam os escribas, os sacerdotes de pequenos templos, os militares, comerciantes e artesãos. Vamos voltar aqui. A nobreza era hereditária. O que é hereditário? É o seguinte, eu era um nobre, eu falecia e o meu filho, por ser meu filho, ele se tornava uma pessoa da nobreza, beleza? Então não vinha, eu quero ser um nobre, não, tinha uma hereditariedade, ou seja, o rei deixa para o príncipe e assim sucessivamente, ou seja, o nobre, quando ele falecia, o filho
já teria que estar com a maioridade e já se tornaria nobre, tudo bem? E olha só, no quarto aqui, fala, os camponeses compunham a maior parte da população, tá? O que é isso aí? A gente tem que entender que o Egito era gigantesco, uma sociedade com milhões de pessoas, e a base da sociedade era a agricultura. Então os camponeses tinham destaque e eram mais numerosos, tá? Responsável pela agricultura, pela pecuária, por cuidar de toda aquela parte da estrutura da pirâmide social. E por último estavam os escravos, eram estrangeiros ou prisioneiros de guerra, ou seja, os escravos, a sociedade egípcia, quando entrava em conflito com outra sociedade, ela capturava os escravos e levavam uma grande quantidade para trabalhar nas suas obras, nos canais de irrigação, nas construções de diques, principalmente na construção de pirâmides, tá legal? Então a gente viu aí que a pirâmide social egípcia era bastante grande, tá? Vamos para o outro lado. Olha, foi aquela imagem que eu citei para ti, olha só. Pirâmide social egípcia. Lá no topo, bem aqui assim, tá o que? O faraó, que é o principal elemento da pirâmide social. Abaixo dele estão os nobres e sacerdotes. Depois os soldados, tudo bem? Os escribas, que eram responsáveis pela administração, faziam aquelas anotações de tudo o que acontecia na sociedade. Os comerciantes também, importante classe social, porque não só da agricultura, mas o comércio também é extremamente social para a sociedade egípcia, tá legal? Os artesãos, os camponeses e a base, lá embaixo, eram os escravos. Ou seja, era formada como se fosse uma pirâmide, ou seja, lá em cima estava o principal e abaixo era aquilo que era responsável por quê? Por todos os afazeres junto com os camponeses que eram os escravos. Tudo bem? Beleza, então vamos para a próxima. A religião egípcia e a crença na vida após a morte. Eu botei esses dois, eu quero que vocês deem uma olhada com calma lá no conteúdo de vocês, que a gente tem que entender isso aí. Vamos com calma. Os egípcios acreditavam que os deuses eram responsáveis por todas as decisões humanas. Vamos ver o que seria isso. Por exemplo, se por algum motivo deixasse de chover por um grande período no território egípcio, então todos os egípcios eles acreditavam que a chuva, principalmente os elementos da natureza, estava associado às vontades dos deuses, tá? Então, se por algum motivo deixasse de chover ou chovesse muito, um exemplo que eu estou citando para vocês aí, quem era responsável pelos deuses? Os egípcios. Os deuses egípcios estavam descontentes com a situação, tá? Então, por exemplo, uma má colheita, muita chuva, períodos de estiagem, que são secas, eram associados aos deuses que estavam insatisfeitos com os afazeres das pessoas, dos egípcios, tá? Isso aí o que acontece? Muitas vezes aumentava o número de sacrifícios, tá? Às vezes pessoas eram sacrificadas para agradar os deuses. No caso, animais também faziam sacrifícios também. E olha só, o Egito Antigo é considerado uma teocracia, ou seja, sistema de governo no qual o poder político está relacionado e subordinado ao religioso. Galera, isso aqui era o faraó. O faraó, lá na frente, nos primeiras videoaulas sobre o Egito, eu falei que o faraó era considerado como um deus. Então, a teocracia é um sistema de governo que o político, está associado ao religioso, ou seja, o principal elemento da cultura egípcia, da sociedade egípcia, era o faraó. Então, ele era considerado um deus, olha aqui, ó, religioso, e o político está relacionado, ou seja, ele tinha o poder de dizer o que era para ser feito e dentro da sociedade egípcia e também era cultuado como um deus, tá? Tudo bem? Então, olha só, os egípcios acreditavam na vida após a morte, dessa forma desenvolveram e aperfeiçoaram as técnicas de mumificação. Lá no final do capítulo de vocês, tem uma abordagem bastante interessante na página 93, no bate-bola, técnica de embalsamar corpos. Aí vocês dão uma lida lá, a galera pode pesquisar. É uma técnica que foi desenvolvida pelos egípcios, tá? Bastante importante para com que eles, no caso, a religião egípcia acreditava na vida após a morte, então eles teriam que preparar esse corpo para quando o espírito retornasse para o corpo, tá? Então o processo de embalsamamento, as técnicas de embalsamar o corpo eram extremamente importantes para os egípcios, tá? E olha só, as pirâmides são templos funerários de faraós. Isso aí a gente entendeu que as pirâmides foram feitas o quê? Para guardar os bens e o corpo de grandes faraós, tá tudo bem? Sem problema aí nessa questão. E aqui também, ó, politeísmo e monoteísmo. Todo mundo já entendeu que politeísmo,
as pessoas cultuam vários deuses, e o monoteísmo, a cultura somente de um Deus. E aconteceu uma situação aqui interessante aqui nessa situação. Olha, os egípcios eram politeístas, adoravam diversos deuses, tranquilo aí. Osíris era o mais popular deus egípcio, tá? Osíris era o deus da vegetação, encarnava o ciclo anual de renovação da terra após as inundações do Nilo. Tu tem que ver que, olha só, como Osíris era o principal deus dele, era porque ele era responsável pelas inundações do Nilo, ou seja, um deus que tinha o poder de dar o alimento ou tirar. Tu tem que entender que quando vocês se lembram que quando o Nilo transbordava, eles paravam de plantar, fazer sua agricultura, só voltariam a plantar depois que o Nilo voltasse ao seu leito. Então Osíris era responsável por essa situação, pelo rio Nilo. Por isso que ele está dizendo aqui era o mais popular, tá legal? Então olha só, o faraó Amenófis IV promoveu durante o seu reinado uma reforma religiosa, decretou que todos os egípcios cultuassem somente o deus Aton e nomeou-se como o único que poderia interpretar as vontades divinas. Isso aqui, o que aconteceu? Esse Amenófis IV aqui, ele disse o seguinte: olha galera, a partir de hoje ninguém vai mais cultuar vários deuses, a gente só vai cultuar o Aton, que é um dos deuses que ele achou mais interessante. E isso aí houve um choque, porque durante vários séculos os egípcios cultuaram vários deuses. Já pensaste, digamos assim, o Amenófis IV assumiu a coroa egípcia e disse: não, a partir de hoje todo mundo só tem um deus, e quem consegue resolver as vontades do Deus Ato sou eu, ou seja, as vontades divinas só eu consigo interpretar. Ou seja, o cara ficou extremamente, se era importante, triplicou o poder do Amenófis IV, beleza? Então é isso aí, galera. Eu acho que deu para entender, eu tirar umas dúvidas, tá? Eu vou fazer a resolução desses exercícios do livro de vocês. E é isso aí, vamos para frente, vamos estudar, que a gente tem que estudar mesmo. Falou? Um abraço aí, professor.